Eu quero falar sobre mais um pilar da reforma protestante. Eu quero falar sobre sola gratia. Abram comigo, se você puder, a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A reforma protestante do século XVI, a doutrina apostólica da salvação pela graça, independente dos méritos humanos, Agostinho de Hipona, no século V, já havia condenado o pelagianismo, o qual ensinava que o homem não está em estado de depravação total, que é tão livre quanto Adão antes da queda para escolher o bem e o mal, e que tem poder em si mesmo para escolher e fazer o bem. A doutrina da salvação, conforme a interpretação romana, desviou-se da verdade bíblica, pregando o sinergismo, ou seja, a salvação como resultado da cooperação divina com a humana. Essa ideia popularizou-se até mesmo entre o evangelicalismo brasileiro, quando muitos creem que Deus não negará sua graça àqueles que fazem o que lhes é possível fazer, ou seja, Deus ajuda a quem cedo madruga. A doutrina bíblica de sola gratia precisa ser resgatada novamente. A igreja evangélica brasileira precisa passar por uma nova reforma. Precisamos voltar novamente às Escrituras e enfatizar alguns pontos fundamentais como seguem. Eu quero então aqui, primeiro ponto, o homem morto em seus delitos e pecados não pode jamais escolher a Deus por si mesmo. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao 3, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. A salvação do homem é uma iniciativa divina. Tudo provém de Deus. A queda não trouxe apenas alguns transtornos e feridas para o homem, trouxe-lhe morte. O homem não está apenas ferido, mas morto em seus delitos e pecados. O homem, em seu estado natural, é inimigo de Deus. Ele é escravo do pecado. Ele é prisioneiro de Satanás, do mundo e da carne. Se Deus não tomasse a iniciativa da nossa salvação, estaríamos rendidos ao pecado e condenados à perdição eterna, inexoravelmente. Em segundo
ponto, a escolha da graça é soberana e não depende de méritos humanos. Em Romanos capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim: porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Preste atenção nisso. Deus escolheu Jacó antes de ele nascer. Não tinha ele praticado o bem nem o mal. Por isso, a base da sua escolha não foi o mérito pessoal. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro e não nós a Ele. Até nossa resposta ao amor de Deus é obra de Deus em nós. É Ele quem opera em nós tanto querer quanto o realizar. Nossa salvação foi planejada e determinada por Deus na eternidade, consumada por Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo em nós, em qualquer mérito, melhor dizendo, sem qualquer mérito nosso. O apóstolo Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende do desejo nem do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. A Reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina contra o livre-arbítrio e o descer divino, contra o ascender humano em todas as suas formas. Receba esta palavra em o nome do Senhor Jesus. E eu convido você a se inscrever no meu canal, Pastor Alexandre Moraes. Você se inscrevendo, você será notificado pelas mensagens bíblicas que chegarem no canal. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.